Carta da Criança 13. E aqui, apesar de ela representar esperança, né, início das coisas, eu vou trazer aqui uma abordagem um pouco mais profunda, que é a visita à nossa criança interior. E porque assim, na verdade, a gente nunca deixa de ser criança e ter aqueles sentimentos que a gente tem, são sentimentos e emoções infantis. A gente só cresce de tamanho e os gatilhos que ativam essas emoções mudam, né? Mas as emoções continuam sendo as mesmas, as questões que a gente tem que resolver continuam sendo as mesmas, só que em outras proporções, em outras fantasias, vamos dizer assim, né? Em outras máscaras. Então, quando a gente quer entender uma situação cíclica, é nesse lugar da infância que a gente tem que buscar as informações, porque é justamente lá que estão arquivadas as raízes que sustentam esses ciclos que a gente passa, e inclusive aonde estão as nossas soluções criativas, principalmente quando se trata de prosperidade financeira. São nas experiências da primeira infância que começam a ser registrados os conceitos que a gente vai adotar para nós como filosofia de vida, o programinha que vai na nossa psique. Então, se, por exemplo, eu me espelho muito as minhas relações afetivas, tendo como referência as relações que os meus pais ou as pessoas adultas próximas a mim estão tendo entre si. Então, se eu vejo relações saudáveis, obviamente eu tenho tendência a escolher relacionamentos saudáveis, né? Do contrário, também se faz verdade. Se eu tenho uma das pessoas ausentes ali, daqueles cuidadores, obviamente vou sempre buscar de forma inconsciente consertar essas relações através das minhas relações de adulto. Um pequeno exemplo que eu vou dar aqui, é claro que existe várias possibilidades, eu vou dar um pequeno exemplo, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Uma mulher que perde o pai muito nova, muito possivelmente, principalmente, né, entre os 4 e 5 anos, que é o momento da infância em que a criança começa a ver o mundo em pares, né, titio tem titia, mamãe tem papai, ela começa a ver os números em pares e ela começa a perceber que ela não tem um par e ela acaba projetando esse par no pai, né, ou na mãe, no caso do menino, tá? Isso não é regra, tem algumas variações e ela acaba, por algum motivo, essa pessoa que ela projeta some da vida dela ou é mais ausente, obviamente ela vai querer consertar esta relação do passado, esta dor, com relacionamentos, copiando de forma inconsciente, sendo atraída de forma inconsciente por pessoas, por parceiros que também têm uma atitude mais ausente ou que de alguma forma não podem assumir uma relação. Ou se ela escutou muito da mãe, que homem não presta, ou viu a mãe sofrer, né? Ou teve a mãe ausente, tá? Tanto homem quanto mulher. Ou, por exemplo, uma pessoa que na infância vivenciou aí tudo do bom e do melhor e de repente o pai perdeu tudo. E ela viu o pai tendo que vender carro, casa, abrir mão de alguns padrões de status, né, em que a pessoa vivia. Então essa criança absorve isso de forma traumática. E o adulto com esse histórico, né, uma das possibilidades é ele se sabotar, por exemplo, vivendo muito acima dos padrões que ele pode, e aí sempre tentando apagar incêndio, e aí tendo que vender carro, tendo que abrir mão de casa, sempre vivendo altos e baixos, uma sensação de que ele está sempre perdendo alguma coisa. Isso é muito inconsciente. Claro, existem muitas possibilidades, né? Eu estou dando 2 pequenos exemplos bem simples e bem pobrezinhos, para falar a verdade, para a gente entender como visitar essa criança e essa infância é uma forma de autoconhecimento. Obviamente, tem situações que só o fato de você tomar consciência e perceber esses ciclos e gatilhos no seu momento atual já vai resolver, porque você tomando consciência, você, antes de agir por impulso, você já fala, opa, olha as escolhas que eu tô fazendo agora. E já dá clareada e você resolve a situação. E outras situações você vai poder resolver com um psicólogo, com um psicanalista, tá? Uma pessoa, um profissional sério da área que vai poder te orientar, tá? Eu sempre falo que a gente não é psicólogo, tá? E a gente não pode diagnosticar nada. Eu tô trazendo algumas referências e possibilidades,
né? Que você use essa carta para o seu autoconhecimento, mas reconhecendo que há situações em que você não vai poder fazer isso sozinha ou sozinho, mas vai precisar da ajuda de um profissional da área. Mas que toda a chave da nossa vida está na nossa infância. Pelo menos é a forma como eu vejo e que para mim, nas minhas experiências também. E a tomada de consciência desses padrões repetitivos. E falando da aspectagem criativa, né, a gente trazendo a questão profissional e financeira, e quando eu digo financeiro não é só dinheiro, mas trabalhar com algo que satisfaz você, mas que tem abundância e sucesso, estão nas metáforas da nossa infância. Então, quando a gente fala, qual é a sua paixão, e às vezes a gente nem sabe qual é, estão escondidas na infância. E quando a gente olha quais eram as brincadeiras que a gente gostava de fazer, né, qual eram os desenhos que a gente fazia, onde que a gente perdia horas, né, o que a gente falava que a gente queria ser quando crescer, são metáforas. Obviamente, se a pessoa falava, eu quero ser um super-herói, do Homem-Aranha. Não necessariamente ela quer ser o Homem-Aranha no futuro, no profissional. Mas o que o Homem-Aranha representa? Ele é um herói? Ele salva pessoas? Né? Quais são as metáforas que envolvem este Homem-Aranha da infância? Juntando com todas as outras experiências dessa infância e as brincadeiras que se fazia, qual profissão que também atende essas metáforas de ajudar o próximo, de ser o herói da situação? Né, de expressar a sua coragem. Então, aqui está na criança essa chave que abre a tua prosperidade. Muitas vezes o seu trabalho que você quer, o seu propósito de trabalho que vai te fazer feliz e prosperar, ele não existe como profissão certinha, com um nome. Pode até existir, mas muitas vezes ele está aí camuflado por uma série de camadas de metáforas que a gente vai buscar lá na infância. O que nos dava prazer lá na infância que a gente deixou para trás para viver a vida de adulto? Né? E essa criatividade de criar coisas da nossa infância, como é que a gente pode criar coisas na nossa vida atual? Eu espero que tenha te ajudado aí a abrir os seus horizontes, a sua mente. Namastê. Até mais.